Eu estava na aula de psicologia hospitalar essa semana e o professor começou a falar sobre doenças crônicas e como o psicológico dessas pessoas que estão passando por problemas que não têm cura ou que a cura vai demorar muito, né? Doenças, enfim, doenças variadas, tanto de tratamentos constantes quanto persistentes. Elas precisam ir, voltar de hospitais, clínicas, né? Todo aquele processo que a gente sabe muito bem como é que é, e eu fiquei tão comovida que começou a escorrer uma lágrima do meu olho na sala e eu falei assim: nossa, isso tá me tocando. Eu preciso compartilhar com alguém. Então, tô compartilhando com vocês que eu percebi que muitas pessoas estão no mesmo barco que eu, que é o sofrimento de uma doença crônica. Um dos pontos importantes é que o nosso mental fica tão abalado que a gente acaba se perdendo em meio de tratamentos. Porque quando a gente vai, por exemplo, para um médico, ele olha a doença, ele olha o seu corpo, né? Quando eu vou na reumatologista, ela me pergunta como eu tô, mas na verdade ela quer saber como é que tá a evolução da inflamação nas minhas juntas. Sim, e o meu psicológico? Eu tava muito debilitada, não conseguia fazer as coisas mais corriqueiras do dia a dia, né? Se eu fosse fazer alguma comida, um almoço, eu tinha que sentar na mesa para cortar os alimentos, eu não podia ficar muito tempo em pé, eu sempre estava cansada. Eu lembro da primeira vez que eu fui numa reumatologista, que foi ela que identificou a minha artrite, ela falou assim: não, depois do tratamento, porque a preocupação que a gente tem é: a gente vai voltar a ser o que era? A gente vai voltar? A gente vai. Eu vou conseguir fazer o que eu faço hoje? E ela me dizia que sim. Ela, aí eu me lembro que eu falei assim: eu vou poder andar de patins? Muitos anos eu não ando de patins, mas eu perguntei isso pra ela. Porque eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu geralmente faço. E na época, antes de eu descobrir, de ter o diagnóstico, eu fazia fisioterapia, pilates, e as dores não iam embora. Claro, eu não estava sendo tratada, né, para artrite. Eu estava só tentando auxiliar nas minhas dores que eu achava que era ortopédico. E ela dizia: não, você vai poder fazer tudo, você vai poder fazer tudo. Só que corta para você debilitada, se sentindo inútil. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu tentava ser muito positiva. Meu mental, na época, eu não estava tendo nenhum acolhimento psicológico. Era eu e meus pensamentos. E eu me sentia. Eu sentia que eu tinha que ser o porto seguro da minha família. Porque eu via a cara de assustado deles, eu via que eles estavam tentando me dar forças, mas eu tentava não reclamar. Eu não chorei. Eu estava tão certa de que aquilo ia passar, certa de que aquilo ia, sabe? E que o tempo ia passar, que é como se fosse um filme, ia cortar e já ia para a próxima cena e tudo ia se resolver. Claro, o período de que eu estive mais vulnerável, esse período passou. Eu fiquei melhor, eu comecei a ter minha autonomia de volta, que eu não conseguia ter, eu realmente estava só existindo. Foram 2 meses bem mal. Minha cabeça queria fazer coisas e meu corpo não podia. E aí eu falei na sala de aula, eu falei assim, tem um luto. Aí o meu professor falou, como assim? Aí um luto de quem você era. Porque eu me senti assim por muito tempo. Hoje, após o que, 3 anos de diagnóstico, eu eu hoje consigo me ver fazendo algo que eu imaginava que talvez eu nunca conseguisse mais fazer. Hoje, depois de 3 anos, estou diminuindo minha medicação. Então, teoricamente, pelos exames, eu estou em remissão. Isso não quer dizer que eu estar em remissão, eu não vou ter dores, eu não vou ter corpo diferente. Então, a Saskia, que era antes da doença, ela não existe mais. É esse o luto. Eu antes
eu tinha certeza que se tudo desse errado, eu podia contar comigo. Se tudo desse errado, eu tenho força para poder reerguer e viver. E quando apareceu a doença, eu falei assim, cara, eu não tenho. Não tenho. Eu não tinha condição de fazer uma caminhada. Andar, eu vou ali comprar alguma. Não, não saía de casa. E aí, com o tempo, eu comecei a ter minha autonomia de volta. Parecia uma vovó em casa, sabe? A sua vovó que faz as coisas bem devagar. Vai tomar banho, precisa de um banquinho, vai cortar os legumes, fica sentadinha cortando os legumes. É, eu comprei coisas para facilitar a minha limpeza de casa. Eu contratei pessoas, meu esposo me deu esse suporte inicial de ter uma pessoa para fazer uma manutenção na casa de 15 dias, uma vez por semana. Depois eu comecei a fazer aos poucos, né? Então, assim, era muito cansaço. Quando eu estive um pouco melhor, eu inventei de fazer uma nova faculdade e eu estou fazendo ela ainda, graças a Deus, e a meu esforço, e a minha mãe que me apoia, e a todo mundo. Mas é um desafio. Eu chegava na faculdade e tinha uma rampa gigantesca do estacionamento até a faculdade e tinha escadas. E eu não subia as escadas. Eu subia a rampa bem devagar. Porque assim, eu fiquei tanto tempo sem poder fazer exercício nem nada que eu também tava com a minha respiração acabada. Eu chegava no final da rampa, assim, esbaforida. E ainda bem que tinha elevador, então eu conseguia ir para a sala de aula com elevador e tudo. Mas as pessoas, elas olham para você, você tem 30 e poucos anos, o que está acontecendo? Por que você não sobe escada? Era um preconceito que eu tinha medo. É coisa da minha cabeça. Então, assim, você tem as suas necessidades, as suas limitações, você não se aceita, você acha que o outro não vai te aceitar, e isso vai mexendo com a sua cabeça. Naquela época eu não tinha nenhum apoio psicológico, era eu e meus pensamentos. Muito tempo depois, com traços de irritabilidade, com traços de estresse, com problemas de me relacionar e me conectar com as pessoas, eu tive que começar a fazer terapia, né? E como eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu comecei a perceber o quão importante é você estar fazendo terapia, você está se analisando e tendo esse apoio psicológico. No início foi muito complicado, porque tem um fator dinheiro, né? Que é muito. Pesa muito, porque quando eu ia na farmácia, a minha conta era gigantesca. Ter um plano de saúde, só que o plano de saúde ele é coparticipativo, então toda vez que eu ia no médico eu tinha que pagar um pouco, toda vez que eu tinha que fazer o exame eu também tinha que pagar coparticipação, toda vez que eu ia fazer fisioterapia eu tinha que pagar coparticipação, mas eu cheguei no momento que eu não queria mais trabalhar, não tinha ânimo para trabalhar. Meu psicológico estava ferrado, eu não conseguia dar treinamento, eu não conseguia fazer reunião, me dava ansiedade, enfim. E com as terapias eu consegui melhorar um pouco isso. Eu sei que a psicologia hoje, ela tá muito em alta, as pessoas estão falando muito quão é importante fazer terapia, fazer análise, fazer psicoterapia, né, com um psicólogo. É muito importante isso, porque as pessoas acabam confundindo um pouco terapeutas com psicólogos, mas eu estou falando aqui com psicólogos relacionados à psicoterapia, com psicólogos formados. E a gente precisa porque a gente está passando por um período muito complicado. E aí tudo me afetava. Tudo lembrava de como eu estava. Porque ninguém liga para você. As pessoas, elas não entendem essa doença. É que eu não estou julgando as pessoas, mas assim, as pessoas elas não entendem como essa doença te afeta. Elas veem você e visivelmente você está bem. Você está se levantando todos os dias, você está se alimentando, você está vivendo a sua vida com as suas limitações, mas você está vivendo. E as pessoas elas não entendem, nossa, por que essa pessoa ela tá aqui sentada, por que ela não vai lavar aquela louça?
Ah, ela foi lá na faculdade, voltou e tá dormindo a tarde toda? O que tá acontecendo? Tudo que a gente faz, pelo menos a artrite fazia isso comigo, né? A gente fica muito cansado, a gente fica de ressaca. Eu sempre gosto de dizer a palavra ressaca, porque era assim, é assim que eu me sinto até hoje. Eu fico ressacada. Hoje menos do que antes, mas era assim. Quando eu comecei para a faculdade, eu voltava ressacada. Eu voltava, parecia que eu tinha passado a noite numa festa. Tinha que dormir, eu não conseguia nem ficar acordada, porque meu corpo dizia: opa, pelo amor de Deus, vai descansar, mulher. Pelo amor de Deus, vai descansar. Tinha problemas para fazer tudo. Por exemplo, eu tinha que cuidar da minha casa, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir para a faculdade, porque a faculdade, na verdade, ela foi um escape. Eu estava tão quebrada mentalmente, tantas coisas que tinham acontecido na minha vida, que eu comecei a pensar, poxa, tô precisando de algo na minha vida diferente. Ah, eu tenho mestrado, mas eu tô querendo mudar de área. E assim, foi uma virada. E aí, isso me ajudou bastante. Nossa, a faculdade me ajudou muito pro meu mental. Por quê? Porque eu comecei a me sentir útil. E estudar é uma coisa que você pode fazer sentada. Então, eu sentava e estudava. Então, isso me ajudou muito, porque eu não conseguia fazer as coisas que antigamente eu fazia. Andar, correr. Então, assim, eu nem sei o que é correr. Já tem um tempo que eu não sei o que é correr. Vai ser um dos desafios aí para 2025. Então, quando a gente fala sobre doenças crônicas, a gente também tem que falar desse luto. Não quer dizer que você nunca mais vai ser quem você era. Não, não estou falando isso. Até porque eu percebi que essa doença afeta cada indivíduo de uma maneira diferente. Tem gente que apenas com uma medicação já consegue retomar a sua vida. Eu não consegui. Eu tomei vários tipos de medicações até encontrar o imunobiológico e só depois do imunobiológico foi que eu consegui de fato melhorar. Mas foi tão gradativo. Tem o quê? 2 anos que eu tomo o imunobiológico. Hoje eu consigo dizer que eu tenho uma vida praticamente saudável. Tem algumas limitações, mas eu consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu consigo me ver daqui a um tempo conseguindo fazer mais ou menos as coisas que eu queria fazer. Mas tem coisas que eu não me atrevo mais. Não sei se futuramente posso me atrever. Que é, por exemplo, andar de patins. Ou, por exemplo, fazer meu Muay Thai. São coisas que a gente pensa num futuro, mas talvez esse futuro esteja breve e não tão longo. Então, esse vídeo é para fazer vocês refletirem que é doloroso, é complicado, é um período muito delicado da nossa vida, porque nós estamos com o nosso corpo diferente, é um novo corpo, é uma nova vida que a gente está enfrentando. E se você puder ter um apoio da sua família, ótimo, mas às vezes você pode ser que não tenha. Então, ter um apoio de um profissional de psicologia para te auxiliar nesse período é maravilhoso. Cuidado com pseudociências, cuidado com falsas promessas de cura, cuidado, muito cuidado. De vez em quando tem uma enxurrada de comentários sobre pseudociências, às vezes eu apago umas, outras eu respondo, às vezes eu deixo para lá, mas é porque assim, é seu corpo, você tem que cuidar dele. Você tá com a mente saudável, mas o seu corpo não tá. E tem que cuidar, porque se sua mente estiver doente tanto quanto o seu corpo, você não vai conseguir desempenhar e melhorar. Então, é cuidar do mental, porque é um novo corpo, uma nova vida, um novo meio de viver. E é o que eu queria dizer por hoje. Um beijo para vocês e se cuidem sempre. Muito cuidado com seu corpo e muito cuidado com o seu mental. Doenças mentais, elas afetam muito pessoas que estão debilitadas. Tá certo? Um beijo e se cuidem. Tchau.